Hoje iremos falar de 13 superstições mais corriqueiras que convivem conosco diariamente e que, por incrível que pareça, nós não conseguimos se nos desvencilhar delas. As pessoas têm medo, mas não sabem por quê. As pessoas ignoram, mas não sabem por quê. Mas elas vêm de muito tempo e isso faz com que a crença, o imaginário social nosso, crie ideias, imaginações que acabam dando vida a essas crenças, a essas superstições. Vou falar sobre 13 superstições, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like e roda a vinheta. Gato preto. O gato preto é interessante, as pessoas têm medo do gato preto, principalmente numa sexta-feira 13. Nossa, né? Um medo terrível. Mas o gato preto, na antiguidade, no Egito, praticamente era um ser sagrado. Matá-lo era uma ofensa, um crime. A sorte dele começou a mudar já pelo modernismo, quando um pai e um filho caminhavam numa cidade, né, de Londres, e ao ver um gato preto, atiraram pedra nesse gato. E o gato correu para dentro de uma casa. No dia seguinte, aquela senhora de lá, andando na rua, mancando, eles acharam aquilo muito esquisito, porque estava certo o local que eles jogaram a pedra, que foi numa das pernas, ela estava mancando. Então eles acharam que aquela senhora era uma bruxa e que o gato preto poderia ser algo feito por bruxa, por bruxaria. Então esse é o medo do gato preto. O guarda-chuva. Todos falam que abrir o guarda-chuva dentro de casa é sinal de azar. Mas de onde é que vem isso? Vamos lá no Egito Antigo. Quando se abriu o guarda-chuva, significava se comunicar com os deuses, porque era o Sol, Deus, o Deus Amon-Ra, né? Ele se comunicava com eles através daquilo dali, e para os egípcios o guarda-chuva era algo sagrado. Aí o que acontece? Na realidade, quando veio no Brasil colônia, tem uma outra versão que o guarda-chuva era feito de artefatos muito grossos, né, muito grosso, e aquilo quando abria podia até ferir alguém que estivesse perto. Então, quando falaram que abrir guarda-chuva dentro de casa é sinal de má sorte, na realidade eles estavam falando para evitar um acidente, um possível acidente com alguém, com criança, com idoso, devido à brutalidade como era feito os guarda-chuva, a força que eles tinham ao abrir. Se alguém estivesse perto, poderia ferir alguém. Então, como dentro de casa era muito fechado e restrito, poderia machucar alguém, e criou-se essa ideia que abrir guarda-chuva dentro de casa era sinal de má sorte. Agora, quebrar espelho. É interessante quando se fala no azar de quebrar um espelho. Na Grécia, quando se via, os oráculos viam o espelho, quando a imagem estava turva, eles diziam que a pessoa poderia morrer ou ter muita doença, né, devido àquele reflexo turvo na imagem do espelho. E o detalhe, já em Romanos, quando o espelho quebrava, ou quando a imagem ficava turva das pessoas, não tinha nada a ver com morte, mas significava que aquela pessoa poderia ter muito azar, né, quebrando o espelho. Na realidade, isso é uma origem romana depois de Cristo. E quando se fala em bater na madeira, na antiguidade, os oráculos também falavam que a madeira, as árvores, eram símbolos sagrados. Lá os deuses se comunicavam através delas. E quando você orava numa árvore, você poderia ser abençoado por ela. Então isso com o tempo passou a ficar em todo o objeto de madeira que seria abençoado. Por isso, quando alguém fala algo errado, que a pessoa não gosta, que pode trazer uma má sorte, um agouro, a pessoa bate e fala 3 vezes na madeira, porque a madeira é um símbolo sagrado que veio através do tempo. É interessante, é muito estranho isso, mas acontece, né? Isso daí são crenças que a gente não pode deixar de entender o imaginário social da época.
No Brasil Colônia tem uma crença que vem de lá, que fala mesmo assim, hoje nós temos, né? Eu quando fui casar, me falaram a mesma coisa, que dá azar em ver a noiva antes do casamento. Na realidade, isso nada mais é de que os casamentos arranjados no Brasil Colônia, onde o noivo não via a noiva. E, geralmente esses casamentos eles eram arranjados para combinar a questão de poder, de política, de herança, de patrimônio. E para o noivo não ver a noiva, que podia ser muito feia nesse período, e não querer casar com ela, fugir antes do casamento, ele dizia que não podia ver. Porque depois que estava em cima do altar, o cara tinha que casar. Né? Então, por isso que aquele negócio dá azar em ver a noiva antes do casamento, tá certo? Chinelo emborcado. Eu era um. Quando eu era menor, na minha infância, eu tinha pânico em ver um chinelo emborcado, porque eu dizia que a mãe morria. Agora, da onde é que vem essa história? Vamos no Brasil Colônia de novo. As casas, geralmente, não tinha lajota, não tinha tábua, era assoalho batido de muita poeira mesmo, né? Piso no chão, na areia. E a mãe dava banho nos filhos e os filhos saíam e voltavam para dentro de casa com a chinela. E muitos deixavam a chinela emborcada. Quando a chinela estava emborcada, que eles entravam, a chinela emborcada, acabava sujando também. Então, era para eles não tirarem a chinela, e quando eles tiravam, não deixavam emborcada ela acabava sujando também. E quando eles iam calçar a chinela estava suja e acabava sujando os pés dele. O que dava trabalho para as mães de quê? De dar banho de novo nos filhos, lavar a chinela. Aí as mães se aborreceram com a ideia e falaram, olha, essa chinela está emborcada, eu vou morrer se deixar a chinela desse jeito. Aí as crianças em pânico começaram o quê? A deixar a chinela certinho. E isso veio através dos tempos, né? Através do tempo, e dizem que chinelo emborcado dá azar e a mãe morre. Agora, deixar o sal cair no chão, agouro, má sorte. Por quê? Vamos lá de novo no Brasil Colônia. Não, bem mais atrás na realidade, não tinha geladeira ainda. E o sal era um tipo de conservante da carne. Né? Então, quando eles conservavam a carne, o que acontece? Não tinha geladeira e o sal era muito caro o sal. Aí, o que vai acontecer nesse momento? Eles dizem que jogar o sal dá azar. Por quê? Para que não estragassem o sal, para que os empregados, ao pegar a carne e colocar sal para que ela não estragasse, muitos não tinham cuidado, aí acabavam estragando a carne e os senhores diziam, não faz isso, não deixa o sal cair, que dá azar, que dá agouro, quando na realidade é para eles não terem prejuízo. Então por isso ficou aquele negócio de sal caiu no chão, dá azar, mas não tem nada a ver, dava prejuízo. Né? Outra coisa, tem numa minissérie, outro tipo de azar também, né? Que fala mesmo assim, que quando você joga sal sobre o ombro esquerdo, ele evita a má sorte e traz coisas boas. A gente vê até no Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe dele, né? A Rachel, fala mesmo assim, que quando ela deixa cair o sal no chão, ela entra em pânico, né? Ela pega logo uma pitada de sal e joga sobre o ombro esquerdo, porque ela está combatendo o agouro do sal que caiu. Brooklyn, 1984. Quando eu era guri, eu não era supersticioso, mas todo mundo na minha família era. Se a minha mãe derramava sal, ela sempre jogava um pouco por cima do ombro. Boa sorte! O sal derramado custava 9 centavos. Olha só, duas superstições ao mesmo tempo. A que cai, que diz que dá agouro, e a que joga pelo ombro esquerdo, que dá a boa sorte e que quebra o feitiço da má sorte. Então, na realidade, isso daí também são superstições que surgiram na antiguidade, mas que não tem nada a ver com o sentido que elas estão propostas. Né? É uma superstição que foi criada a partir de um sistema econômico. Né? Comer manga com leite. Comer manga com leite causa a morte. Uma grande superstição criada também no tempo do Brasil Colônia. Leite era uma iguaria que praticamente era muito caro, né? E só os senhores de engenho que comia. Só que o leite era colocado na frente da casa do senhor quando o leiteiro passava entregando.
E os escravos, às vezes, tomavam daquilo, tomavam um pouco e deixavam para o senhor lá, que eles não podiam comer, que eles eram escravos, né? Não tinha essa regalia, então o que eles faziam? Eles tomavam escondido. E os senhores, ao perceberem isso, eles comiam manga, né? E geralmente a manga era um alimento muito comum no Brasil, que eles comiam muito manga, frutas. Então o senhor falava que se eles comessem leite com manga, isso fazia mal e eles poderiam morrer. Mas nada mais era do que tentar evitar que os escravos tomassem o seu leite que ficava na frente da casa até eles apanharem. Somente isso. Então, na realidade, foi uma superstição criada no Brasil colônia, nesse período onde havia escravos, né, que havia escravos no Brasil e que tomavam esses leites ao perceberem que estavam na frente da casa do seu senhor. Outra, sentia as orelhas queimarem. Cara, isso era interessante. Orelha queimar, estão falando mal de mim. Aí detalhe, ainda tinha uma coisa, você colocava a ponta do dedo na boca, colocava esse dedo na sua bochecha e falava o nome das pessoas. Quando a orelha parasse de esquentar, significava que algum daqueles nomes que você falou era a pessoa que estava falando mal de você. Bom, eu não sei se isso dava certo. Eu sei que criava muita inimizade, porque se não fosse aquela pessoa, mas eu já falei o nome dela e parou de falar, e essas coisas iam acontecendo, na realidade criava inimizade e não quebrava feitiço nenhum. Então, essas superstições, elas convivem conosco no dia a dia, e as pessoas não conseguem, muita gente não consegue se livrar delas, e isso às vezes causa até transtorno, problemas no dia a dia da pessoa por acreditar em certas coisas que na realidade não passam de mitos e lendas que foram criadas, né, por nossos antepassados, Brasil colônia, ou então atrás, no período romano, na Grécia Antiga, e que nós temos até hoje. E você? Tem alguma superstição? Algo que possa atrapalhar a sua vida de alguma forma no seu trabalho, no seu dia a dia? É melhor a gente começar a rever esses conceitos, o nosso imaginário social. É tempo de mudar, é tempo de pensar em coisas novas que não nos atrapalhem. Enquanto isso, se liga no Curiosidade da História que você vai aprender muito mais sobre isso e outras coisas interessantes, fatos curiosos da história.